Oi, 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 meu povo, que alegria! Olha, eu vou falar para vocês que eu estou felicíssimo com os resultados dos episódios que estão sendo postados. Estou muito feliz, mas não tanto. Eu acho que poderiam ser mais, então por isso eu convido você para fazer sua inscrição aqui, para compartilhar, para comentar e, por favor, deixe seu like. Plural Podcast, aqui que você vai encontrar o melhor conteúdo de cultura, de entretenimento, de arte. Divulga com seu amigo, com seu amor, com seu inimigo também, que às vezes o inimigo tem bom gosto, não é? Então é isso. E hoje a gente não vai estar com um convidado incrível, maravilhoso, multifaceado na arte, porque é um cara que é bailarino, que é ator transformista, produtor cultural, né? E que hoje vem conversar com a gente sobre vários projetos que ele já fez e vários outros que vai realizar também. Eu estou falando do Davi, esse querido que está aqui com a gente. Davi, primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite. Plural Podcast está super feliz de estar te recebendo, que a gente sabe também do seu tempo, mas com tudo isso você tirou um tempinho para a gente bater esse papo gostoso com a nossa audiência hoje. Eu que agradeço, obrigado meninos. Tô aqui, né, para responder todas as perguntas e contar um pouquinho da minha história para vocês. E o Davi, gente, tem uma hospedeira na vida dele, que daqui a pouco a gente vai falar nela. Às vezes a gente fala Davi e muitas pessoas não ligam o nome à hospedeira, mas quando a gente falar já já de uma das principais personagens dele, que é a Camille, aí vocês vão enlouquecer, porque a Camille apronta nessa cidade e não é pouco. Apronta, canta, encanta, e a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouquinho. Então, vamos lá, Davi. Eu queria. Na verdade, a minha primeira curiosidade, a principal curiosidade é saber de você como que foi que você se entendeu artista. Qual foi o primeiro movimento? De onde que veio isso? Quando foi que você, em algum momento da sua carreira, você olhou e disse assim: sou artista, vou iniciar esse processo aqui na minha carreira como artista? Ixi, ainda foi na infância, eu lembro, eu sou filho de militar, meu pai era coronel, e eu tive uma criação rígida, enfim, como toda criança, todo filho de militar. E eu sou gêmeos, só pra fazer o contexto aqui da história. E eu sempre brincava com meu irmão de coisas, só que eu sempre fui meio que delicado, enfim. Eu lembro de um dia meu pai me perguntar se eu queria fazer balé. E eu tive medo de dizer que queria, que eu tinha 10 anos. E aí eu disse que não. Ele, não, você vai fazer balé, mas vai pra fora, vai estudar em São Paulo, vai não sei o que. Eu disse que não queria, que tava com medo. Mas 3 anos mais tarde, eu descobri a dança no meu colégio. Eu estava num colégio no Montese, chamado Mesquita Mendes, não existe mais. E virei líder de sala, por acaso, assim, me botaram lá só de sacanagem mesmo. Não, aí eu tinha uma pasta assim com questionário, que sabia a vida dos alunos da minha classe. E aí tinha um rapaz que botou como esporte dança. Eu achei estranho, porque assim, a dança nem é esporte, né? Dança é arte. Mas ele botou que era o hobby dele, ou era o esporte dele. E eu fui perguntar como é essa dança e tal no colégio. Ele disse, não, eu sou professor do colégio. E aí, o Carlos Michel, lembro demais dele. A gente até, todo mundo se encontrou agora recentemente, num grupo no WhatsApp. E aí, depois da aula eu fui pro auditório ver esse ensaio. E aí gostei. Dali eu já entrei para dançar no grupo do colégio, já dancei na frente. E aí conheci uma academia que foi participar desse evento do colégio, chamado SEDAC, não existe mais também. E daí eu entrei nessa academia para fazer jazz. Aí passei uns 5 anos fazendo jazz, até que um dia do nada, assim, eu cansei de só fazer jazz, queria outra coisa na minha vida. E lá no centro, no Teatro Zé de Alencar, tinha um evento chamado Sobremesa com Arte, que era toda quarta-feira, meio-dia, tinha algum espetáculo, ou de dança, ou de música e tal. E nesse dia tava tendo um balé. E eu entrei para assistir, que era gratuito. E me apaixonei por balé clássico. Foi arrebatado logo, né? Nunca imaginei. Vi um bailarino que eu me apaixonei, que até o Everardo Freitas, depois virei amigo dele. Eu disse, nossa, que homem lindo dançando e tal, eu quero dançar do mesmo jeito. Enlouqueci para fazer balé. E aí eu fui fazer balé. Isso, então, minha vida começa com a dança. A minha vida artística, assim.
Mas chegou a trabalhar em alguma outra função de outra área ou já começou dentro da arte e não saiu mais? Nunca saí da arte. Assim, hoje em dia eu sou figurinista, mas... Que é uma forma de arte, sempre, né? voltado para espetáculo. Não faço nada para moda. Eu faço para dança, para teatro. Agora, é engraçado também, porque assim, você entrar para arte, para cultura, através da dança, isso traz uma disciplina muito grande também, né, Davi? Porque a dança, ela é uma linguagem artística mais rebuscada e principalmente nesse sentido também. As pessoas não imaginam o quanto um bailarino sofre, o que é que está embaixo de uma sapatilha daquela para poder a apresentação sair linda, né? O que faz sentido o rapaz ter respondido lá que a dança era o esporte, porque da arte eu acho que a dança é a que traz mais essa disciplina do esporte, né? Porque a galera do balé é muito disciplinada, você precisa ter uma rotina de ensaios, você precisa ter uma estrutura física que te ajude, que comporte, né? Então... Eu era uma criança muito histérica, eu tinha tudo viadinho mesmo. Defina histérica. Eu era bem viadinho, gostava de falar alto, gritando. E a dança me moldou, assim. Eu passei a ficar mais observador, né? O tom de voz melhorou, a questão da disciplina mesmo. E a dança é isso, foi aquela questão da repetição. De tanto repetir, você acaba ou enjoando ou amando, né? No meu caso, eu passei 20 anos dançando só numa companhia de dança que eu participei, que foi da Jane Ruth, que a gente perdeu agora recentemente, né? Lamentavelmente, perdemos a Jane, que nunca vai deixar de ser uma estrela da dança, uma referência pro Ceará inteiro. Eu sou um filho dela, assim, cria dela, porque eu entrei na companhia sem saber a estrutura que era essa companhia, o projeto Becard. Então, no primeiro dia que eu passei uma semana tentando ir pra lá, dançar, porque uma amiga que dançava lá falou que ela tava precisando de bailarinos homens. E aí, eu ligava e tal, e a secretária dizia assim, ela não pode atender. Eu queria falar com a Jane, ela não pode atender. Aí até que um dia a secretária disse, meu filho, você não quer vir aqui, não? Aí deu o endereço, era na casa da Jane. Quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que eu encontrei foi a Jane. Aí ela disse, você é o Davi? Eu disse, sou. Aí ela, vai fazer aula, né? No final, a professora disse que eu estava apto a entrar na companhia e tal. E daí ela já jogou assim, vamos viajar pra Europa, vamos não sei o que, você quer mais. Ai, meu Deus, eu não tenho dinheiro pra isso. Como é que eu vou fazer isso pra tirar da minha família? Porque dançar é caro. Aí essa minha colega que me levou disse, não, a gente não ganha nada, mas não gasta Também nada. não gasta. E depois a companhia começou a ter uma estrutura muito boa, né? A gente passou a ganhar, acho que foi o primeiro grupo a ter ajuda de custo do governo. Enfim, foi uma época muito boa. Eu peguei uma geração muito legal da dança e aí passei 20 anos dançando com ela, Caramba. só com ela. E aqui tem muita... Nós estamos em Fortaleza, no Ceará, gente. E aqui em Fortaleza tem, assim, umas escolas de dança e umas pessoas... O Hugo Bianchi, que era maravilhoso. A Rossana Pucci, que é incrível também. Né? A Gorete Quintela. E, assim, tem uma turma... Catiana Pena, minha amiga, que eu amo, maravilhosa, querida, né? Então, é um prazer realmente muito grande, eu acredito que para um artista entrar pela porta da frente na arte, né? Sim, aí com a Jane eu pude entrar em todas essas escolas. Hoje eu já dancei pro Hugo, já dancei pra Gorete, pra Madiana, faço figurino pro Hugo, pra Natasha Quintela, pra própria Jane Ruth ainda, porque a escola dela permanece, eu faço figurinos. Assim, é um trabalho muito árduo, mas que a dança me deu toda a estrutura pros demais segmentos de arte que eu vim fazer depois disso. Davi, e a música? Como é que a música entra na tua vida? E eu tô te perguntando isso porque você tem um personagem icônico na cena gay de Ceará, né, que é a Camille, e a Camille é icônica, mas assim, eu acho que um grande diferencial do teu personagem é porque, claro que você também faz dublagens, etc., mas assim, você canta e canta bem, e tem um repertório maravilhoso, e tem uma opção de... E assim, como é que a música entra na tua vida, e como é que você passa isso? A gente vai já falar da trajetória vamos fazer a linha do tempo da Camille. Mas eu estou adiantando porque eu acho uma ousadia, né? Eu acho uma ousadia. Porque cantar também exige técnica, respiração, afinação, né? E você é um cara que vem da dança. Então, como é que a música também chega na tua vida?
É, quando eu paro pra pensar, assim, na história começa ainda na dança, eu na companhia, só concluindo um pouquinho a história do Fica à meu pai, que vontade. era militar, assim, eu fiz o começo da minha dança todo escondido do meu pai, da minha mãe não. A mamãe, eu sempre contei pra ela tudo, contei que eu era gay com 12 anos, eu tive uma base familiar muito boa. E aí, a mamãe ela achava que não era pra eu ser bailarino, né? Mas ela também nunca proibiu. Só que depois eu descobri que meu pai tinha sido ator. Lá no passado. Meu pai é de 1930, então eu já conheci meu pai velho. Mas eu depois descobri que ele tinha sido ator, por isso que ele gostava de arte, por isso que ele tinha perguntado lá com 10 anos se eu queria fazer balé, porque ele me via como artista, né? E eu só não tinha entendido isso, eu tinha medo porque meu pai ele nunca bateu na gente, mas o olhar dele era uma surra. Quando ele dizia um não, a gente já se E tremia o contexto todo. social da época também, né? Que a gente não pode deixar de colocar o contexto social, né? Que isso também intimida um pouco, Mas tu né? acredita que com 15 anos eu já tive meu primeiro namorado, que eu passei 7 anos namorando. Uhum. Essa mesma pessoa. Eu levava ele pra casa do meu pai dizia assim, que ele era o filho adotivo dele. Entendi. Então, eu nunca contei pro meu pai que eu era gay. Uhum. Mas ele sabia, eu levava um rapaz pra dormir lá na casa dele. E por isso que eu digo, alguns privilégios eu tive na vida. Assim, não passei por alguns sofrimentos que eu sei da Alguns amigos da realidade gente passam. de pessoas, né? E aí, com a dança, eu descobri... Quando completei 18 anos, eu descobri a Boate Divine, né? Que foi uma boate que marcou uma geração, uma era. E vi aquela coisa maravilhosa que era as artistas no palco. Eu disse, nossa, o que é isso? Né? Eu quero fazer isso. Porque meio que ligava com a dança. Sim. E, de repente, eu encontro alguns amigos da dança, que nem eram meus amigos, mas eram pessoas que eu sabia que dançavam, que estavam fazendo a arte drag. Que na minha época é arte transformista. E aí eu disse, eu quero fazer isso. Eu lembro que teve um ano, 2002, foi o ano que a gente mais viajou da companhia da Jânio. A gente foi pra Europa, a gente foi pra São Paulo, a gente foi... Eu sei que a última viagem foi uma viagem pro Rio, que a gente achava que era só a Jane que ia receber um prêmio. Só que aí a pessoa diz assim, a diretora lá do evento, o tempo pra sua companhia tá bom, o tempo de dança, a minha companhia vai. A Jane enlouqueceu aqui, os patrocinadores, foi como era? Na TAM, que agora é Latam, né? Na época era TAM, pedir enfim, Moinho Dias Branco, todas essas marcas assim, empresas grandes, ela conseguiu passagem pra gente ir. E aí nessa época, a gente passou o dia sem fazer nada no domingo, porque a gente ia voltar pra Fortaleza. Então, eu passei o dia bebendo. Nessa época, no avião, podia beber. Gente, o avião você podia... Eles serviam. Era muita cerveja, bebendo. E aí... Quando eu cheguei em Fortaleza, só joguei minha bolsa e fui pra Boate Divine. Aí a Lena, que era apresentadora na época, maravilhosa, disse assim, quem quer subir aqui pra brincar, pra uma brincadeira? Aí eu bebo, disse, eu quero. O colega meu pra quê, né? O colega meu dizia assim, Diag. Aí eu sei que eu subi e eu passei no concurso. Quando eu lembrei no outro dia, que era das Ruges. Aí lá se vai, eu tenho que comprar peruca, ajeitar roupa e tudo, porque eu ia fazer uma apresentação, um número, né? É porque assim, eu passei no primeiro dia, cada domingo ia ter uma pessoa ia ganhar e no final ia formar o grupo para poder fazer as Ruges do Ceará. E aí eu fui, e nessa história começou a minha história de Camille. A Camille já nasce aí. Nasce aí, daí não para. Já com nome e com tudo, já... É, porque eu tenho uma sobrinha chamada Camila Lenker, que ela é cantora também. E aí, eu disse, ela é a Camila, eu sou a Camille. Aí depois houve problema, porque o meu nome no começo era Camille Lenker. E aí, como ela tava com uma gravadora, podia dar problema com o nome, eu mudei pra Leiker. Aí ficou Camille Leiker. Com o mesmo fonema com... Aí... Só que depois ela nem usa, ela usa Camila Oliveira e eu fiquei Camille Leiker. Eu queria que a gente só, antes de dar andamento à história, que a gente pontuasse a Divine, né? Porque a Divine, ela traz um movimento para Fortaleza muito grande, né? Principalmente da comunidade LGBTQIAPN+, nem tinha essa sigla na época. É um movimento artístico muito forte e hoje ainda ele é muito citado
na internet, várias gerações novas estão descobrindo a existência da história da Divine, e aí entra aquela coisa de não sabemos o que é, mas entendemos a história e tudo mais, e eu queria que tu trouxesse o teu olhar pra Divine e contasse um pouco do que é a Divine, para quem estiver agora assistindo a gente e não viveu essa época, o que é a Divine, a importância dela nesse teu início, principalmente na tua drag, e o que era esse movimento para a cidade, né, para Fortaleza. Tu pode trazer pra gente esse olhar da Divine? A Divine, ela fomentou muita arte drag, assim. Era uma casa de espetáculo, acontecia sexta, sábado e domingo, tinha os shows das drags, né? Na primeira geração, Lena Ox era apresentadora, né? E nós, artistas, que ficava revezando. Era uma boate que teve mais de 400 artistas. Com a saída da Lena, aí abre a oportunidade pra gente deixar de ser só ator transformista para virar apresentadoras, né? Aí eu viro apresentadora e muitas outras meninas, eu acho que eram umas 12 apresentadoras que se revezavam durante o ano, né? Nesses finais de semana, fora o elenco. E assim, eu costumo dizer que a Divine foi a última era de ouro, sabe? Às vezes a gente entra numa questão de cachês, que hoje em dia os cachês são defasados, porque na época que a Divine fechou já se pagava um cachê de R$120 e hoje em dia as casas pagam no máximo época, né? Há 11 anos atrás. Eu vou pedir para a produção que enquanto o Davi fala, eu queria que a gente colocasse umas fotos da Camille, né? Porque a gente está falando da drag do Davi, que é a Camille, então eu queria que enquanto o Davi falasse, as pessoas se agraciassem com essa beleza de Camille. E a Divine, pra ter noção, quando eu comecei, esse dia que eu fiz o Rouge, eu ganhei R$30, era o cachê de iniciante. R$30, mas tava pra comprar um botijão de gás. E também a gente tem que ver que existia, na época o salário era outro, né? O salário mínimo era outro, então tem essa correção, né? De tempo, Sim. R$30 é pouco, mas pra aquela época também é bem mais do que o R$30 que a gente vê de hoje, dava né? pra comprar um botijão de gás naquela época. Hoje não dá. Desculpa, gente, olha aqui. Tudo bem, acontece. A gente falou na Divine, a gente tem manifestações. Sim, aí, vamos lá, você ganha os R$30, e a partir daí... Não, aí teve um dia que me chamaram Olha, pra um coisa show. linda, gente, a Camille. Davi também é um cara bonito. Esse aí é um nome do meu aniversário de 15 anos, aí, de carreira. Esse aí foi em São Paulo, uma sessão de fotos que eu fiz num shopping lá, maravilhoso. Dona de São Paulo, né? Ela aí nessa foto. Aí no Teatro Zé de Alencar. E daí, teve um dia que me chamaram para um aniversário de 3 anos da Divine e eu fui na certeza que ia ganhar meus R$30. E aí, só que eu nunca... tava tão empacado dos R$30, E aí, eu só recebi o cachê, guardei na minha bolsa. E nessa época a gente alugava a pernoite num motelzinho aqui do centro. Pra dormir, pra se arrumar e tal. Aí quando foi de manhã que eu fui pagar a minha noite, né, a minha pernoite, eu abri, aí tinha R$120. Eu esperando 30. Aí eu disse, meu Deus, deram o cachê errado. Aí eu guardei o dinheiro e passei 2 semanas esperando me ligar para poder dizer assim, olha, Camila, a gente errou e você vai ter que devolver o dinheiro. Nunca ligaram. Depois, 1 ano depois, eu descobri que realmente tinha sido o cachê que eles tinham pagado. Se fosse o erro mesmo, se fosse mesmo, até hoje ninguém sabia de nada. Aí a Lena uma vez me ligou e disse assim, eu tô com um projeto de duas artistas ficar toda sexta-feira durante um mês aqui na boate. Vai ser você e Nicole Scheidon, que era uma artista, hoje é uma mulher trans, mora na Europa. Lindíssima. Já era linda como ator transformista, hoje em dia é maravilhosa. E aí eu disse, nossa, eu tenho que arrasar no show, porque só a beleza dela já me apaga. E aí, no mesmo dia ela me ligou, não vem mais não, venha no outro dia. Uma coisa eu não posso contar, mas é uma coisa boa. Que eu já tava achando ótimo passar um mês em cartaz. E aí foi quando o dono resolveu fazer o novo elenco de divas e eu entro na segunda geração de divas. E aí que existia isso. A Divine, além desses artistas que estavam começando, era R$30, e aí iam galgando algumas etapas até chegar a ser diva.
da casa, que era que ganhava 120. E o que vocês faziam mesmo de fato? Além de vocês apresentavam outras drags, vocês faziam bate-cabelo, vocês desfilavam, vocês dançavam, o que vocês faziam de fato ali? A priori era o show de lip sync, né? As dublagens. Mas vocês faziam em conjunto também, coisas sim, juntas? quando acontecia os divas, que é esse que ele me chama, que aí é que eu descubro que o cachê das divas eram melhores. Shows de divas mesmo, que acontecia no começo do ano ou no meio do ano, eram shows que a gente ganhava naquela época R$800, R$1.000 de cachês. Tipo assim, o dono gastava num show R$30.000 para fazer, que era muito dinheiro. Que hoje em dia, nenhuma sabe o que é isso. A gente tem uma ajuda de custo, ter o transporte, ter a alimentação, tudo. A gente saía de madrugada, ia até 3, 4 horas da manhã os ensaios. Mas no final ele deixava cada um em casa, né? Dava ajuda de custo para cada um fazer suas roupas, né? Com o tempo foi passando, além disso, eu passei a ser diretora artística. Eu produzia Halloweens e os divas. Eu comecei a coreografar e a dirigir junto com o dono, né? Isso aí, o meu cachê ia para 5.000, coisas que nenhuma casa hoje paga isso para ninguém. Então elas não vão conhecer isso. Eu acho tão importante essa fala do Davi, porque assim, primeiro que o Davi tem lugar de fala, né? Porque além de ser gay, é artista, tem uma drag, tá na cena há muito tempo, né? A Boate Divine nasce porque os gays de Fortaleza durante muito tempo ficaram órfãos de uma outra casa que antecedia, que era a Style. Então, quando a Style fecha, aparece a Divine com uma proposta nova e com tudo isso. Com todos esses benefícios que o Davi está nos contando aqui. E é bacana que se diga, porque assim, até hoje, não só na cena Ceará, mas na cena Brasil, muita gente critica. Por exemplo, tem uma drag que tem um projeto incrível. A gente tem um monte de artista bacana aqui. Tem uma menina que se chama Rayovac, que é impressionantíssimo os números dela. Muito boa no que faz, inúmeras. Estou falando da Rayovac, mas tem uma penca de gente bacana fazendo coisa bacana. E as pessoas criticam. Outro dia mesmo eu vi uma entrevista do Forró Drag, que é um outro projeto seu que a gente vai falar daqui a pouco. E a pessoa que perguntava meio que... mas você tá fazendo na sauna. Cara, infelizmente, os palcos que a gente ainda tem para a comunidade são as saunas. Sim, quando a Boate Divine fechou, quem nos salvou foram as saunas, que elas continuaram abrindo espaço. Obviamente que a realidade não é a mesma, da questão de financeira de uma sauna e nem a estrutura, para pagar. Né? E eu agradeço muito, porque eu já estava fixa lá na Califórnia, né? Na sauna mais antiga que a gente tem aqui, que até hoje eu trabalho lá. E a Divine fecha essa era. A gente passa mais de 10 anos para ter uma boate em Fortaleza que abrigue a arte drag, que aí já passa a se chamar arte drag, a gente, né? Eu acho, sabe, eu acho que a gente precisa estar atento a isso, sabe, gente? Porque eu vou falar para vocês, eu sou um homem gay também, né? E eu acho que é tão frustrante porque a gente consome tanto. O gay consome, a gente consome bem, a gente paga imposto, tudo isso. E quando um artista, uma drag, quando um transformista, ele sobe num palco, nem sempre ele é respeitado, não só pela dignidade do cachê, mas a estrutura. Não tem palco. As meninas sofrem preconceito, sim. Sofrem preconceito, sim. Sabe? A gente não vai aqui tapar um sol com a peneira para dizer que é tudo. E sem falar que a gente às vezes não quer trazer para não dar uma brochada na fala, mas assim, a gente sabe que a gente é o país que mais mata mulheres trans no Brasil, no mundo. O né? LGBT em si, né? E assim, é muito triste a gente ver porque, cara, é tanta gente talentosa. Você sabe disso, Davi, melhor do que eu, porque você, toda semana, você está na Califórnia, não só como gerente da casa, mas como diretor artístico, levando todas elas para a cena, né? Então, assim, gente, é muito complicado, porque não há como fazer, tem pouquíssimos editais públicos, a empresa privada não abre, porque tem preconceito.
Eu não quero minha marca atrelada a um universo gay. Que devia, porque tem cada coisa linda, tem cada coisa maravilhosa sendo feita, sendo concebida, sendo criada. Então, assim, eu acho bacana que a gente abra os olhos para isso, porque a cena gay é importantíssima. Parem de ir só nas paradas gays para estar apreciando a gente como se a gente fosse bicho em jardim zoológico e abram a cabeça de vocês para a cena gay, porque isso é importantíssimo. Por exemplo, Davi tem um projeto que se chama Forró Drag, onde são 3 drags importantes de Fortaleza que cantam o gênero musical que mais vende o Nordeste no país inteiro, que é o forró. E elas fazem cantando, porque são talentosas, porque têm talento para isso, porque são maravilhosas, mas é a mesma coisa. Acabam ou se limita a um edital, onde nem sempre tem uma dignidade boa de cachê, ou se limita a fazer, e assim, e as pessoas acabam não vendo um negócio desse tamanho. Porque você trazer para o universo do forró, que é um universo machista, que é difícil até para a mulher cantar. Solange Almeida, minha amiga querida, que o diga, que ela sofreu nesse universo. Agora você imagine a audácia, no melhor dos sentidos, de 3 drags, sabe? Abrir a voz, mostrar talento e cantar forró nesse universo. Então, Davi, eu queria... Gente, vocês me desculpem, eu me empolgo mesmo, porque é meio que protesto com revolta e com fala. Porque se a gente tem esse espaço, a gente tem que falar mesmo. Não, Davi, não, Navan. Eu acho. Então, assim, eu queria muito, Davi, que você me falasse desse projeto, quais as delícias do forró drag e quais as dificuldades de vocês, enquanto artistas gays e drags, sentem dentro desse contexto desse projeto incrível que é o forró drag. Só para concluir a história assim da questão de cachê e tal, quando eu falo que a Divine foi a geração de ouro, a última geração, é só para mostrar para essas meninas novas que a gente tinha uma outra realidade. Eu sei que hoje tá tudo mais difícil e ao mesmo tempo tudo mais fácil, porque eu acho que as drags conseguem chegar na família mais fácil, na TV, né, em outros espaços digital também, né? Que não é a minha realidade. Na minha época, a gente fazia shows dentro dos guetos, em saunas e boates. Com o fechamento da Divine, algumas artistas pararam de se montar na época e outras partiram para o teatro, como foi o meu caso, o caso do Coletivo Divas, né? Tipo, o grupo do Silvério, as travestidas falavam muito que se inspiravam nas divas, né? Na gente. E depois que a Divine fechou, a gente passou a se inspirar nelas, porque elas estavam dentro do teatro, elas nasceram dentro do teatro. Então a gente foi para o teatro depois disso. Justamente com uma peça chamada Atiraste uma Pedra, do Fábio Nobre, que contava a história das boates de Fortaleza com as artistas, né, que estavam naquele momento ali. No caso, eu, Adma, Misaira Alonso, que já é mais nova geração, que também participa dessa peça. E voltando para a questão da música, antes do forró drag, eu um dia cansei, tava assim, eu acho que eu tinha viajado para a Europa para trabalhar lá como figurinista e eu tava pensando no meu show de retorno pro Brasil. Sempre quando eu voltava da Europa eu fazia um show para dizer cheguei. E aí eu disse, eu quero algo diferente, quero mais fazer, agora eu vou dar a voz. Aí enlouqueci, queria cantar, agora eu vou cantar no banheiro. E aí a Jane me deu um microfone que eu tenho até hoje. Ela queria ajeitar uma moto velha que eu tinha quebrado em casa. Eu não queria mais essa moto, tava com medo de andar de moto. E aí eu disse, me dá um microfone, que era o microfone dos meus sonhos. E aí ela e o marido dela me deram. E o povo que aguentasse, meu filho. Eu o pau a cantar nessa Divine em 2008. Comecei cantando Daniela Mercury, é uma das minhas paixões, né? Então lá, fui cantar axé. E aí depois, com o tempo, eu disse, não, eu preciso estudar. Aí eu fui fazer aula de canto, porque só soltar o gogó, tem gogó não, querida. Aí fui estudar canto e nessas minhas histórias de fazer figurino, conheci a Misaira, que eu tava fazendo um vestido para ela. E a gente tava num salão e uma pessoa tava lá fazendo alguma coisa com notas musicais. Aí ela disse assim,
tá errado. Aí eu, tu sabe cantar? Ela, eu não sei muito não, mas meu pai é maestro, sei o quê, aí bora fazer um show ali. Aí a gente fez um show, a primeira vez que eu levei ela pra sauna fazer um show, a gente fez um em concert só cantando Maria Bethânia. Aí, Caralho. assim, foi Isso em maravilhoso. que ano? Isso em 2014, por aí, não lembro direito. Uhum. Eu já vinha cantando, a Divine já tinha fechado, na verdade. 2014, 2015. Eu levo a Misária pra cantar e daí ela não parou mais de cantar comigo. Com o Atiraste uma Pedra, como a gente falava das boates, tinha cada momento, aquela do dance. A gente pegava muito, o mote era a Divine, mas a gente falava das outras boates também. E aí tinha um momento que a gente ia falar do Lei Quintal. Só que no lugar da gente fazer o pagodão, que era o tradicional da Divine, eu queria fazer o forrozão. Aí eu disse, Fábio, deixa eu cantar uma música ao vivo. E aí eu cantei Quem é Ele, da Eliana. Da Eliane do Forró. Quando ele chega. E aí a própria Eliane comentou pelas redes sociais, acho que foi Facebook. E aí, pronto. Aí já ficou uma coisa assim. Aí ele falou, eu tinha um projeto de fazer um grupo chamado Forró Drag. Um dos diretores, que eram 3 diretores. E aí eles fizeram um projeto chamado FLIDS, que é uma feira literária da diversidade, e eles tinham um cachê pra gente, aí ele me botou um dinheiro na mão e disse, tu consegue fazer uma banda com esse dinheiro? E eu disse, consigo. Eu chamei meu irmão que é sanfoneiro, que chamou o amigo, que a gente montou em 2019 o Forró Drag com a primeira formação, que sou eu, a Misária e a Verônica de Castro, que era um professor de balé também, o Everardo. E aí, beleza, a gente estreia, começa a fazer shows em eventos privados e tal, casamento. Quando a gente tá para estourar, pandemia. Aí a pandemia acaba toda a nossa visão assim. E aí o grupo foi se dissolvendo. Depois, com o tempo, foi ficando só eu e a Misária. Quando pôde voltar a fazer show, a gente começou a fazer nas saunas. E aí, só agora, esse ano, foi que a gente retornou com o projeto original com 3 cantoras. Que aí entra a Donna Troy. Deixa eu te perguntar, você está falando aí da linha do tempo, e aí eu queria saber se houve um benefício nessa história de impulsionar essa história acontecer com a presença da Pabllo Vittar em 2016. A gente tem um marco muito grande na história das drags do Brasil, porque a Pabllo, ela entra no mainstreaming, for uma bolha enorme, e ela entra, se não me engano, em 2017 como uma recordista de ouvintes no Spotify com a música K.O., que é um forró. E aí, daqui pra lá, Pabllo começa a lançar álbum de forró. Ela tem 2 álbuns que são releituras de grandes músicas de forró. Ela sempre que pode estar lançando um forró inédito, ela vai lançar agora um álbum de Natal, e aí tem forró no álbum de Natal, ela fomenta muito essa história do forró. E eu queria saber se em algum momento isso impulsionou o projeto, fez com que as pessoas olhassem com os olhos diferentes para o projeto Forró Drag, e se vocês olham para Pabllo e para esse movimento que vem ali de 2016 para frente, com que olhos que vocês olham isso? Assim, vocês tomam como referência, vocês utilizaram para se impulsionar também? Isso foi um benefício? Não foi? Foi mais para lá do que para cá? Como que foi isso para vocês na história de vocês? Eu acho que elas fazem a diferença, né, no movimento. Porque, como eu disse, antes disso, a gente não conseguia chegar na família, assim. Tem uma amiga que ela fez um casamento de uns políticos muito grande aqui de Fortaleza. Foi feito esse casamento no Beach Park. E como a noiva era amiga da Adma Shiva, Adma, faz um número da Xé no meu casamento, não sei o quê. E aí a Adma foi. A própria cerimonialista achou um absurdo. Ela disse assim, fulana de tal tem um homem se vestindo de mulher, não sei o quê. Sabe? Sendo que, na hora da festa, todo mundo amou. Sabe? E aí, a gente não chegava numa TV, a gente não chegava, sei lá, num reality show, né? Assim, tem a luta de quem veio antes, porque Sim. Cantar ela não criou isso. Uhum. Outras drags, outras artistas trans, né, e LGBTs já cantavam. A própria Rogéria cantava, a Nani
a Nani Pipo canta, né? Que vem a Léo Áquila, já cantava há muito tempo. E ela cita muito o referencial de quem veio antes, né? Ela sempre Sim. que pode, ela vai citando a galera que não só do canto, mas, por exemplo, que abriram muitos espaços, como Silvete Montilla, por exemplo, nos palcos, né? Que já tem um histórico gigantesco e tal. Ela sempre acaba citando esse antes, né? Só que pra gente no mainstream ficou muito marcado, né? Eu acho que também daqui a alguns anos a gente vai olhar pra trás e dizer... Aquilo foi uma loucura, aquela época, né? Mas elas, tanto ela quanto a Glória, quebram a bolha, né? E isso abre espaço para outras artistas. Como o Forró Drag, no Pará a gente tem um grupo também, que é Brega Drag, não lembro o nome. Tem em Recife também, tem outras meninas que cantam, né? E eu acho muito importante reconhecer isso, que realmente eu sou uma pessoa da velha geração, né? Mas... eu segui esse caminho. O que eu acho, assim, por exemplo, o que foi que muito mudou, a nova geração aceita isso com uma tranquilidade tão legal, sabe? Eu canto nos cantos que eu vejo as gaysinhas novas, ai, que legal, tu fez ao vivo, não sei o quê. Enquanto o povo da minha geração me critica, porque querem que eu faça, que eu continue só dublando, Camille devia só dublar, não sei o quê, sabe? Embora muitas outras já começaram a cantar, viu? Depois da a doida da Camille. Camille não, Davi. A gente tá falando tanto da Camille. Davi, deixa eu te falar uma coisa. A gente sabe que geralmente gays são pessoas que têm muita personalidade, uma criatividade muito aflorada também, né? E geralmente quando tem shows em boates, em saunas, em quaisquer lugar que são muitas apresentações. Como é a coxia e como é o camarim? Tem briga, existe uma rivalidade, existe as fofoquinhas, os despeitos. Conte para nós. Porque tu já tava rindo antes de responder. Lembra que você disse que podia perguntar tudo, né? E eu disse, não faça isso, você. Não, mas tem. A nova geração se lembra de tudo. Tem uma coisa chamada ego, né? Todas têm. Todo artista tem um ego muito elevado. Então tem muito... um dia eu sou apresentadora além de gerente, eu sou apresentadora da Califórnia. Eu, a Misaira e a Nara somos as 3, oficiais de lá. Tem uma rotatividade com outros artistas, mas as principais somos nós 3. E aí, uma vez fizeram um Natal, não lembro o que foi... As 3 apresentaram no mesmo dia. Só que eu e a Misaira, a gente canta ao vivo, né? E aí, depois dos shows, a gente fez primeiro uma parte toda, show de lip sync com as 3 e tal. No final, os clientes canta. A gente foi cantar. Vieram dizer que a gente tinha botado a coitada da Nara de escanteio, mas nem foi. Nem foi por maldade. Mas acontece muito disso, de achar que a gente boicota umas às outras. Assim, eu nunca... quis boicotar ninguém, já disseram que eu tinha boicotado. Eu acho que as coisas acontecem de forma natural. Às vezes, existe aquele grupo que vai se dar bem, como vai ter o grupo B que não vai se dar bem com alguém do grupo A, sabe? Quando chega uma drag pra fazer um show e ela tem 10 anos que tem o mesmo show, tu chega pra ela e dá o toque, e mulher, muda o show que os clientes não aguentam mais, ou tu prefere não dar esse tipo de toque? Como é que funciona isso? Porque eu tô falando porque eu consumo. Eu vou para esse tipo, e às vezes eu digo, meu Deus, de novo, a mesma coisa, o mesmo show. Sabe? Claro que é impossível em cada apresentação. Se tem um show novo, uma apresentação diferente, uma produção diferente, uma roupa, a gente sabe que não é caríssimo, né? Caro, não é sobre isso. Mas tem artista que tá aí com o mesmo show, minha gente. Há 10 anos. É o mesmo show que faz na Califórnia, faz no Moreno, a faz mesma roupa. todo canto. Não, assim, eu falo de mim, assim, da questão. Eu sempre, quando eu fazia só lip sync, o meu repertório era muito grande, assim, por gostar de ouvir música, de cantar, eu sempre estava fazendo coisas novas, que eu lembro de um cliente que chegou para mim e disse, Camille, tu tá quantos anos aqui? Eu disse, 5, na Califórnia. E aí, ele disse, tu nunca repetiu roupa? Eu, obviamente repeti roupa, mas era tanta roupa que a pessoa nunca associou que eu tinha repetido. E eu nunca ouvi alguém dizer assim, a Camille vai fazer de novo essa música, vai fazendo isso. Obviamente eu repeti durante 5 anos. Eu já vi show teu com bailarino,
Show que você cantava axé, você levava balada. Isso é legal, cara. A gente quer ver isso também, né? E aí, eu lembro quando eu comecei a cantar, eu já tava. Quando eu estava na Califórnia, eu já cantava, mas eu ficava dividindo entre dublagem e canto, porque não cantava direito. Depois que eu fui fazer. Até que chegou um dia que eu fiz um show de 2 horas sozinho, cantando lá numa sexta-feira, que normalmente a gente dublava 4 músicas e ia embora. Nesse dia os clientes, mais uma, e as geladeiras do bar só acabando as cervejas. Até que o gerente disse, eita, que a Camille hoje vendeu, foi muito. 2 horas cantando, e aí, quando uma outra sauna que já fechou, que era a Dragon, me ligou para fazer um show lá, e aí o gerente de lá disse assim, Camille, tudo ao vivo, tá? Pediu que eu não fizesse nada dublado. E aí, hoje em dia, a minha pegada é essa. Obviamente, eu faço show. Se me contratarem pra dublar, eu vou. O show, sei lá, Alice no País da Maravilha, eu vou lá e faço uma música temática e tal. Mas, se for pra fazer ao vivo, eu prefiro. Porque eu acho que é muito legal o contato com o público. Os shows da gente é muito interativo. A gente brinca e eu percebo na hora se tá pegando ou não. Às vezes eu saio da minha casa pensando, hoje eu vou cantar brega, e aí eu chego lá, o público é mais jovem e dali eu já mudo pra um forró ou pra um axé que vai pegar melhor, sabe? Eu acho que a gente tem esse controle. Nos teus shows individuais você tem mais essa liberdade de poder mudar na hora, né? Sim. Mas como é pra fazer isso com o forró drag? Porque aí é mais gente, né, envolvida. Então como que vocês fazem a organização anterior à entrada no palco? A escolha de repertório, a escolha de figurino, se tem que combinar umas com as outras, se não tem que combinar umas com as outras, se vocês percebem que o público é mais jovem na hora, como é que vocês se organizam? A gente tem muitos ensaios, né? A gente já pré-define tudo. A gente tem os blocos de música que a gente vai cantar e tem os momentos soltos. Tipo, agora que a gente fez a nossa última apresentação, eu pedi que elas separassem, sei lá, 10 músicas, cada uma livres, né? Pedi, inclusive, que botasse músicas internacionais, que a Donna Troy canta muito bem, Britney, Adele e tal. E ficou bem. Eu fico com a parte dos axés e brega, porque é a minha vibe. E aí a gente vai mesclando nisso. A gente canta de tudo no forró drag. O nome é só forró drag. Eu já ia dizer isso, é um forró mais... vai do forró à macumba. Baile drag, né? Menina, uma vez, eu tenho um espetáculo chamado As Canalhas, que eu faço. A gente criou por uma questão de uma inquietação artística mesmo. Durante a pandemia, a gente queria criticar mesmo o momento que a gente vivia político daquela época. Então, a história é baseada de 2 senhoras que são expulsas de um reinado chamado Braseiro e vêm para o Brasil achando que estão de férias, sendo que elas foram deportadas para exiladas aqui. E aí, só que a gente pensa que aqui são as 1000 maravilhas, só que a gente começa a descobrir que os problemas do Brasil são os mesmos de Braseiro. As mesmas coisas. Tem uma rainha má, tem, enfim. E aí, a gente foi em turnê com essa peça para São Paulo. Só que lá pediram pra gente ir para um lugar, um clube, nem lembro, Presidenta Bar, na Augusta, sei lá. E quando a gente chegou lá, era um público muito underground. Um público totalmente diferente da gente. O repertório da gente era todo Chico Buarque, música, sei lá, Jades Macalé, que faleceu agora também. E aí a Mizara olhou tão apavorada pra mim. Camille, não vai dar certo. Não vai rolar. Essas músicas da gente aqui. Sei lá, cantando. Como é? Cálice. As músicas eram muito cult, assim. E aí, não. Vamos mudar. Aí, Glória Groove, música da Rita Ribeiro, não sei o que, virou um bailão das canalhas. E daqui a pouco já tinha os hip, tudo com a gente. Acho que tinha até skinhead no meio da gente. Mas foi maravilhoso. Nesse dia a gente fez 3 horas num canto e 3 horas, foram 6 horas de shows numa noite só. Para você como pessoa, aí a gente separa, né, um pouquinho artista e pessoa. Como que é você estar trabalhando em algo em que
historicamente existe uma resistência muito grande ao seu trabalho, né? A gente tá falando aqui de uma série de obstáculos, né? A gente tem muito preconceito. A própria Divine, a gente falou assim, da Era de Ouro e tudo mais, mas tem muitos relatos de coisas que aconteceram naquela época que eram muito preconceito que tinham com a Divine, inclusive pessoas da própria comunidade. E aí a gente vê isso se reverberando hoje em como as pessoas falam e como as pessoas veem artistas que trabalham e se apresentam em saunas, enfim. E aí tu vê tua arte o tempo todo sendo contestada pelo meio em que você vive, pelo cenário social em que você vive. É desgastante como pessoa? Como que é? Isso serve de combustível? Às vezes dá uma esmorecida, eu queria desistir porque é cansativo esse processo. Porque é uma espécie de resistência aí, passar anos, né, trabalhando com algo contra a maré, né, contra a corrente. Começa na própria arte, né, da gente nunca ser considerado como arte o que a gente faz. Na questão, a gente sempre foi marginalizado mesmo. Né? Quando a Divine sai, a gente vai aos teatros, aí sim, outras linguagens artísticas começam a nos ver como artistas. Na questão de, tipo, a pessoa, dá para viver como drag hoje em dia? Dá. Assim, eu cheguei a viver só da drag, né, durante um tempo. Hoje em dia que eu tenho outro trabalho, mas se não foi sendo a drag, foi costurando para elas, sabe? Artisticamente, assim, eu ia por esses caminhos. Misaira hoje vive só de arte drag. Né? Ela faz tudo, de funeral a festa. Outro dia a gente foi para uma festa que era como... não sei o que, 70, como era muito... Era uma senhora de 70 anos que quis nós duas para fazer o show no aniversário dela. De repente, 70, uma coisa assim. O nome da aniversário era Socorro. Aí a festa era assim, Socorro, 70 anos. Aí, eu acho que é muito de como o artista se coloca. Não adianta também eu ficar chorando, tentando me colocar para baixo. Eu vou à luta. Quer, não quer, eu vou para o outro canto, quer. Sim. Sabe, eu nunca precisei ficar me humilhando, pedindo espaço. Sempre fui uma pessoa muito lembrada, graças a Deus, mas eu acho que isso é mérito das minhas responsabilidades. Eu lembro quando eu virei diretor dos espetáculos de Halloween, foi porque o dono chegou numa reunião e só estava eu, que era para ser eu e outras duas. Aí ele passou a me pagar o cachê melhor do que todo o elenco. Eu lembro que eu recebi igual a todo mundo e no outro dia eu recebi um bolo de dinheiro assim, ó. Só mandaram pra você, o gerente da época. Eu, eita, menina, agora eu quero ir embora. Sou só diretor artístico. Deixe ela. Mas é mais isso, assim. Vai ter sempre crítica? Vai. Mas isso eu não me abalo. De jeito nenhum. Podem hoje... Quem acha que eu canto mal hoje, amanhã vai estar dizendo, realmente. Às vezes as pessoas criticam, mas nunca viu, nunca esteve lá para sentir como é que é a vibe. Não é a questão de cantar bem, de ser um Pavarotti na vida, mas é a questão do todo, de como você trata o artista, o público, o seu público, como você respeita, sabe? E isso é que é o legal do conjunto, no meu caso, do tipo de show que eu faço. Eu sempre respeito muito o meu público. E aí, se for de eu tombar alguém, eu vou tombar minha amiga que tá do meu lado, que normalmente é a Misaira. Ou eu mesmo me tombo. Adoro me tombar. Eu conto as minhas histórias, as minhas loucuras pro povo rir. Não sou humorista, mas a gente sempre tem essa veia cômica, né? No final das contas. Assim. E é isso, assim. Eu sempre encaro a minha arte muito séria. E aí eu não me vejo nesse lugar de dizer assim, porque as pessoas têm preconceito ou não. Vai ter, vai. Já puxaram meu cabelo. Uma vez eu fui montada para um show de rock de Atrevida. A minha turma do balé tava toda lá. Eu fui. Daqui a pouco um cara viu eu montada, puxou logo minha peruca. Tava muito bem presa, ele não conseguiu arrancar. E é isso. Eu estava no lugar errado, né? Na época. Que hoje em dia acho que a gente pode. Olha, quando a gente começou a invadir os forrós, cara... Incomodou, né? Foi bom. É muito legal, assim, quando eu lembro do passado. Não sei se hoje eu iria, assim. Hoje eu vou porque eu vou como artista. Mas a gente ainda não chegou num lugar, assim, muito
grande. A gente ainda vai chegar. A gente está galgando isso. Eu acredito que chega. Até porque Fortaleza tem essa pegada também. Eu lembro que o humor do Ceará, e eu estou falando do Paulo Diógenes, do Círio, que não é cearense, mas que se radicalizou muito cedo, a Aurineide, essa turma da primeira geração do humor, eles também não tinham espaço em teatro, porque ninguém entendia na época o trabalho deles. Então eles migraram do teatro para o bar e depois começaram a lotar teatro, 2, 3, 4 sessões. Era uma loucura aquilo tudo. E até que chegou o momento do povo ter que engolir. Gosta ou não gosta, mas tem que engolir, porque faz sucesso, é bom, é arte, e vamos nessa. Considerações finais. Acho que é isso. Acho que a tua história ela traz muito esse processo, né, de resistência artística. Quando a gente fala da história de drag, a gente não pode falar só da história de drag, mas também o que elas já influenciavam nessa cena underground na TV, né? A galera da TV já ia ver as drags nos espaços e copiava muito pra TV. Então, quando elas começam a ganhar a TV, a gente já tá, a sociedade já tá familiarizado com aquela arte, porque já era uma arte que já era puxada para aquele movimento, né? E aí eu só tenho realmente a agradecer você ter vindo aqui hoje contar um pouquinho da história. Acho que só eu, olhando o teu release, daria 5 episódios tranquilamente. Não dá tempo da gente falar de tudo. Mas muito obrigado mesmo. E principalmente da tua fala a respeito da Divine. Eu acho muito importante, sempre que a gente puder, ressaltar dentro da história da nossa cidade os movimentos que de fato fundamentaram o que a gente conhece hoje, né? Porque eu acho que a gente tá perdendo muito... essa é a sensação que eu tenho. Pode ser que eu esteja errado, mas a sensação que eu tenho é que a gente está perdendo muito história, e eu acho importante a gente se embasar nossa vivência sempre com história. Fundamental. Acho que, independente de comunidade, de qualquer coisa, a gente precisa ter como base a história, as pessoas que estão ali desde o começo galgando aquela base para que a gente possa seguir, né? Então, parabéns pelo trabalho e obrigado pelo espaço. Eu quero super agradecer, assim, o Davi foi um querido com a gente, na hora que a gente ligou, ele de pronto atendeu o nosso convite, e eu tinha mesmo muita vontade de conhecer melhor o Davi e trazer para vocês, porque a Camille, com todo o respeito do mundo, é muito mais famosa. Então a Camille as pessoas já conhecem do palco, já vê, sabe quem é, vão para assistir o pessoal da cena gay, onde a Camille tá, elas vão para assistir, mas quem tá por trás da Camille, eu acho que é importante que as pessoas também conheçam, que as pessoas saibam, que as pessoas vejam o aparato que é a vida de um artista no seu dia a dia também. E o Davi teve toda essa estrutura. É um artista que vem da dança, que canta, que fez, que construiu o seu personagem, sua vida artística e o seu respeito dentro da cena gay cearense de uma forma muito, muito, muito digna. Isso é importante que se diga também. Davi, muito obrigado. Foi lindo, sabe? A casa é sua. A hora que você quiser voltar com algum projeto, ou trazer as amigas, é sempre um grande prazer te receber aqui. Eu que agradeço a vocês. Eu queria também dizer assim, que o Davi é engraçado, né? A Camille, ela é solta, o Davi é bem mais tímido, assim. Embora tenha falado aqui bastante porque eu sou geminiano, mas é engraçado que eu me tornei gerente da sauna que eu trabalho hoje por conta da Camille, né? A Camille foi que abriu a porta pro Davi ser o gerente da Califórnia. Mas a Camille continua a vida dela. Às vezes muitas as pessoas perguntam, tu não vai mais fazer shows? Eu continuo. Agora tem uns horários mais regrados, mas quero fazer um convite para o público de vocês. Dia 12 e dia 13 vai estar acontecendo a For Pride, que é uma feira de empreendedorismo LGBTQIA+, lá no Centro Cultural Belchior, certo? E o Forró Drag vai cantar no dia 12, na sexta-feira, 12 de dezembro, Forró Drag cantando lá pra vocês, às 7h30 da noite. O evento começa a partir das 17 horas, então às 19h30, Forró Drag. Queremos toda a comunidade lá, vai ser lindo, Forró Drag, uma feira incrível. E vamos lá todo mundo, vamos prestigiar. E você que curtiu muito esse episódio, divulga, sabe? Chama teu amigo para chegar aqui no canal, Plural Podcast. Divulga, compartilha com ele, dá teu like, tá bom? E chega até aqui porque a gente só tem episódio desse naipe, cara. Eu posso dizer só mais uma coisa? Tudo que você quiser. Nessa feira vai ter um lançamento de um livro
que também é o nome da peça, Atiraste uma Pedra, que conta com mais de 100 artistas de Fortaleza. Então, é um fotolivro, na verdade. Eu sou a primeira drag do Ceará a ter um fotolivro nos meus 15 anos. Eu já tenho 23 anos de carreira. Quando eu fiz 15 anos, eu recebi de presente de um grupo chamado Desse Coletivo esse fotolivro. É um livrinho com uma foto não cronológica da minha carreira de 15 anos, que foi feito através do primeiro e único edital LGBTQI que a gente teve do Estado. Só existiu esse, lá em 2017, se eu não me engano. E aí foi feito esse livro, e agora o Atiraste uma Pedra está fazendo o fotolivro, só que trazendo mais de 100 artistas. Eu não lembro quantos, são 140, mas tem fotos, história de todo mundo, todos cearenses. Não, escreveu um livro com tema... Escrevi em 2018, Entre Nós. Enfim, gente, a gente tem muita coisa pra conversar, né? A gente tem que terminar o episódio, só porque tem que mesmo, tá? E aí os recados finais pra gente finalizar de fato. Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz os comentários no vídeo, que isso ajuda também a gente entregar pra mais pessoas. E nos vemos no próximo Plural Podcast. Se Deus quiser, Até a Ele próxima. Tchau, tchau.